Eu gostaria de fazer então um agradecimento, né, a um canal, né, específico, né, o canal do nosso amigo Eustáquio Presley, né. O, eu assim aprendi muito, né, com o Eustáquio, né, e venho aprendendo ainda, né, porque a gente está sempre, né, atrás de conhecimento, né, e o canal do Bom Eustáquio. dia. Hoje são 24 de janeiro de 2021, domingo, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo aqui, novamente, o livro de Jô Soares e Matinas Suzuki Júnior, o livro de Jô. E aqui, o segundo volume. Vou trazer aqui mais um fato que ocorreu na vida de Jô Soares. No aeroporto de São Paulo, Guarulhos, chamado também de aeroporto de Cumbica. Então vou trazer aqui mais um fato ocorrido na vida de Jô Soares. Muita gente pensa, aqui no Brasil, os brasileiros, muita gente pensa que o presidente da República Federativa do Brasil e o vice-presidente nada fazem, não trabalham, nada fazem. Muita gente pensa isso. E aqui vou trazer um fato que ocorreu com o Jô Soares e um deputado federal na época. E o deputado federal, ele deu uma lição aqui ao Jô Soares sobre o excesso de trabalho do presidente da República e o excesso de trabalho do vice-presidente da República. Então, repito, muita gente pensa que o presidente da República nada faz. Muita gente pensa que o vice-presidente também nada faz. E você aqui vai quebrar sua cara. Um deputado federal deu uma lição ao Jô Soares, mostrando como o presidente e o vice-presidente da República Federativa do Brasil trabalham demais. Então você vai ficar sabendo sobre isso. Então vamos ao fato aqui na página 185, para quem tem um livro aí. Vamos estudar esse fato aqui, página 185. Muito bem. Há muitos anos, quando o Jô Soares ainda estava no SBT, quando ele era empregado do Silvio Santos, apresentando um programa de entrevistas no SBT, Jô Soares 11h30. O Jô Soares ficou com esse programa de entrevistas no SBT durante 12 anos. E depois, em 2000, ele voltou à Rede Globo de televisão com um programa de entrevistas. E ficou até 2016. Então, em relação a entrevistas, o Jô Soares permaneceu no SBT, Silvio Santos, durante 12 anos. E na Rede Globo, com um programa apenas sobre entrevistas, ele ficou na Rede Globo durante 16 anos. Então, somando 16 mais 12, ele ficou aí 28 anos, apenas com programas de entrevistas, fora os outros programas humorísticos. 28 anos como entrevistador, o Jô Soares. Então, muito bem. Então, na página 185 do livro, o Jô Soares conta um fato que aconteceu com ele e o deputado federal chamado Roberto, você vê aí a foto, Roberto Cardoso Alves. Deputado federal, ele foi deputado federal pelo estado de São Paulo durante 4 mandatos. E também ele foi ministro da Indústria e Comércio. Faleceu em 1996. Então, o Robertão, chamado Robertão, faleceu no mesmo ano em que faleceu o grande astrônomo Carl Sagan, 1996. Pois bem, o Roberto Cardoso Alves, ele foi o líder do Centrão durante a Assembleia Constituinte, antes da Constituição de 1988.
ele foi o líder do Centrão. Centrão, essa palavra no aumentativo, centro, centrão, significa um grupo de deputados federais e senadores. Eles se unem formando um grupo para aprovarem facilmente as pretensões, os projetos enviados pelo Executivo Federal, pelo presidente. Então o Centrão é formado por esses parlamentares a fim de aprovar facilmente o que o presidente da República quer. E o lema de Roberto Cardoso Alves era: é dando que se recebe. Ele pegava aquela oração, uma parte dela atribuída a São Francisco: é dando que se recebe. Esse aí era o lema do Roberto Cardoso Alves. Para aprovar projetos vindos do Executivo do Presidente da República, para aprovar, eles exigiam, o Centrão exige, sempre foi assim, exige dinheiro, emendas parlamentares, aumento de emendas parlamentares, e exigem também cargos em ministérios. É o velho lema da política: esse câncer é dando que se recebe. Então o Robertão, chamado Roberto Cardoso Alves, ele fazia parte do Centrão. Então, veja bem, num certo dia, diz aí o Jô Soares, num certo dia o Jô vinha de Nova York para o Brasil, e na mesma aeronave o deputado federal Roberto Cardoso Alves. E aí, dentro da aeronave, ele não se dirigiu ao Jô Soares, vieram em poltronas distantes. Quando o Jô Soares desce no aeroporto de Cumbica, no aeroporto de Guarulhos, o Jô se dirige às esteiras. Para quem nunca viajou de avião, quando você sai da aeronave, um passageiro qualquer, esse passageiro que trouxe malas grandes, ele se dirige às esteiras, como você vê aí na foto. Então veja, os passageiros vão às esteiras. As esteiras, elas ficam em movimento. Elas ficam em movimento trazendo as malas dos passageiros. Então o passageiro fica ali observando se sua mala já está visível. E aí, quando a mala se aproxima, por meio das esteiras, o passageiro pega sua mala e sai do aeroporto. Então o Jô Soares estava aí aguardando a chegada das malas dele, quando o deputado federal Roberto Cardoso Alves se aproximou de Jô e começou a conversar com Jô Soares. E ele fez um convite ao Jô para que o Jô aderisse ao partido dele, entrasse no partido político dele, para que eles conseguissem colocar a candidatura de Jô Soares para presidente da República. O Roberto Cardoso Alves disse ao Jô Soares que o Jô seria vitorioso nas eleições para presidente, por causa da popularidade de Jô Soares. E o Jô Soares recusou esse convite feito pelo deputado federal Robertão. O Jô recusou. E aí o Robertão diz ao Jô: o trabalho excessivo, e você lerá isso comigo, é quando aí o deputado federal diz ao Jô Soares que existe uma carga de trabalho muito grande para o presidente da República. E você vai ficar sabendo. E o Jô Soares continuou negando, sem aceitar o convite. E aí o deputado pediu ao Jô, já que ele não queria ser candidato a presidente da República, que ele fosse então candidato ao vice-presidente. Entendeu? Ele fosse ali candidato a vice-presidente da República, já que ele não queria ser presidente. E o Jô Soares também negou. Jô Soares também negou. E aí, novamente, o Roberto Cardoso Alves, diz ao Jô Soares que não é fácil ser vice-presidente, que também existe uma carga excessiva sobre o vice-presidente. Então é isso aí que você vai ler agora comigo.
o convite feito ao Jô, a recusa do Jô para presidente. Depois o convite feito ao Jô para vice-presidente e também a recusa de Jô Soares. Então, vou aqui colocar em destaque a explicação do deputado federal Roberto Cardoso Alves, mostrando o trabalho excessivo, exagerado, que é exigido do presidente da República e também do vice-presidente da República. Então vamos lá. Vamos pegar aí o livro aqui na página 185 e você vai acompanhar aí os principais trechos. Muito bem. Então vamos aí. Veja o seguinte, como está aí. Vamos lá. O Jô escreve assim: por falar no Robertão, me lembrei de uma história. Alguns anos depois, eu já estava fazendo o Jô Soares 11h30 no SBT. Pegamos o mesmo voo de volta de Nova York para São Paulo. No aeroporto de Cumbica, enquanto eu aguardava as malas, ele quem? O deputado federal Roberto Cardoso Alves. Ele se aproximou e puxou conversa. A dada altura, me diz, veja agora o que ele diz ao Jô Soares. Jô, eu tenho um convite para fazer para você em nome do meu partido. Nesse tempo estava no PMDB. Se você, Jô, aceitar, eu acho que seria sensacional. Nós queríamos que você fosse o nosso candidato a presidente da República. Eu acho que não tem erro. Ninguém tem a sua popularidade. Você vai ganhar, certamente. Depois de ouvir isso, o Jô Soares responde assim ao deputado federal Robertão. Agradeço muito, mas não tenho competência nem para ser vereador. Eu não conheço os problemas do país com profundidade. E agora veja o que o Robertão disse a ele. E aí está, você vai ficar sabendo como o presidente da República Federativa do Brasil trabalha demais. Como ele trabalha demais. Veja aí o que diz o deputado federal, que conhece a função do presidente e conhecia mais do que ninguém. Então o Robertão diz assim ao Jô: você não precisa saber nada, nada. O presidente precisa apenas saber assinar o nome dele. Já vem tudo pronto. Você só assina. E aí, o Jô Soares, diante dessa explicação do trabalho excessivo do presidente da República, o Jô Soares diz assim novamente: mesmo assim, Roberto, eu não tenho vocação nenhuma para político. O meu negócio é do outro lado, do lado do jornalismo, da observação, do comentário. E veja agora o novo convite do deputado federal Robertão ao Jô Soares, e aí para concorrer a vice-presidente. Tá bom, já entendi, mas você aceita pelo menos ser vice? Entra como vice na chapa, aí você não precisa nem parar de fazer o programa.